A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o irmão Alan, trazendo algo da parte do Senhor. E também quero conversar algo também sobre mim. No decorrer da semana, estive muita luta, muita tribulação e perseguição espiritual. E eu comecei a ver a fúria de Satanás sobre a minha vida. Porque nas minhas poucas forças eu tenho tentado pregar o evangelho verdadeiro, e eu comecei a ver que Satanás ele está furioso com a minha vida. E eu estava trabalhando durante a semana e chegou uma situação que eu quase perco minha paz. Mas eu tenho agradecido a Deus porque Ele está com a sua mão estendida sobre mim e tem me guardado e tem me dado paciência com pessoas a qual se deixa ser usado pelo inimigo. E eu confesso para os meus irmãos e para minhas irmãs que eu sou um homem muito falho, cheio de defeito, mas eu agradeço a Deus porque a misericórdia do Senhor ela ainda está sobre mim, ao ponto de me tirar de situações a qual eu possa pecar. Mas eu entreguei a vida daquela pessoa na mão do Senhor, porque só Deus muda e só Deus pode mudar o caráter de uma pessoa. A palavra do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, ela se encontra em João, capítulo 12, que tem por título Maria unge com unguento os pés de Jesus. E foi pós Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que faleceram e que ressuscitaram dos mortos. Ele fala de Lázaro, a que faleceu e foi ressuscitado. Glória a Deus. E fizeram-lhes, pois, ali uma ceia. E Marta servia, Lázaro, e era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando um ratel de unguento, de um nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus. E enxugou-lhes os pés com os seus cabelos. Encheu-se a casa do cheiro do gueto. Você vê que Maria, ela unge os pés de Jesus, e o cheiro daquele perfume, daquele gueto, encheu aquela casa, aquele perfume, aquele cheiro bom. E ali Maria, ela enxuga os pés de Jesus com o cabelo. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, você vai ver que um dos discípulos de Jesus, ele vai se levantar ao ponto de questionar a atitude, a ação a qual aquela mulher fez com Jesus. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este o gueto por 300 dinheiro? Você vê a astuta desse homem. Ele ali se levanta questionando aquela mulher, numa ação a qual aquela mulher fez, de ungir Jesus e de enxugar os seus pés com seu cabelo. Ele se levanta ali falando: por que não vendeu aquele gueto por 300 dinheiro, 300 reais, e dá aos pobres? Você vê que ele estava se importando com o dinheiro. Ele não estava se importando com o mestre, com a atitude daquela mulher de ungir Jesus, mas ele estava preocupado com o dinheiro.
Muitas das vezes eu e você está preocupado com o que vai vestir, com o que vai comer, está preocupado com o dinheiro. E o dinheiro tem corrompido muitos homens de Deus. Aleluia. E ali eu comecei a ver a intenção de Judas. Pelo que eu comecei a entender e o Senhor mostrar para mim, era que Satanás já estava corrompendo Judas há muito tempo. Quantos pastores estão abrindo mega templo nos 4 cantos da cidade, mas está se esquecendo das almas que está perecendo sem conhecer a palavra de Deus. E muitos estão perecendo de fome, porque as igrejas não querem fazer mais obras sociais. E homens que têm condições de fazer obras sociais não querem fazer. E estão abrindo mega templo. Assim como Judas estava aqui preocupado com o dinheiro e não se preocupou com Jesus, e nem muito menos com a ação daquela mulher. Assim então, tem muitos na casa do Senhor vivendo essas práticas. No 6 vai dizer: ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. A Bíblia é bem clara em dizer que Judas era ladrão. A Bíblia é bem clara em dizer que Judas era ladrão. E tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. E tudo que as pessoas ajudavam a Jesus, todo o dinheiro que ali as pessoas ajudavam, queria ofertar, todo o dinheiro que lançava dentro daquela bolsa, Judas tirava, ele roubava, meus irmãos. Assim hoje é muitos pastores que diz que está fazendo a obra de Deus, mas estão aí vivendo vida boa, enquanto as ovelhas estão aí perecendo, sem lã, porque eles estão tirando até a lã das ovelhas, meus irmãos. As ovelhas estão com frio. O dinheiro está corrompendo os homens, meus irmãos. A Bíblia diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? O que adianta eu fazer riqueza na terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão rouba e tudo consome, mas fazer riqueza no céu? Então você começa a ver que Judas era ladrão, então Satanás já operava em Judas. E você vai ver lá na frente que Judas vende Jesus por 30 moedas. E com um beijo ele confirma que era Jesus e o trai. Quantas pessoas estão traindo Jesus por causa de bem material? Por causa de bem material, de muitas coisas desta terra que vai passar. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. No 7, então disse, pois, Jesus: deixa para o dia da minha sepultura, enquanto estou, e quando estou, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim não sempre me tens. Jesus quis dizer o quê? Que os pobres você vai sempre estar com ele, mas a mim você não o tem. Jesus queria dizer que estava chegando perto da sua crucificação, e aquela mulher estava ungindo Jesus. Aleluia. Estava chegando perto a sua crucificação, e era momento de ali você se alegrar com ele, porque era um pouco de tempo a qual Jesus estava ali com os discípulos, com Maria e com Lázaro, porque ele sabia que estava chegando a hora dele morrer por mim e por você, dele levar sobre si pecados e dores e enfermidade, meus irmãos. E Judas estava corrompido já. Judas estava visando o valor daquele gueto, daquele perfume que era muito caro na época. Enquanto a gente dos judeus soube que ele estava, e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, e não foram só por causa de Jesus, mas também
para ver a Lázaro que ressuscitaram dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram de liberação para matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, ia e cria em Jesus. Você vê que os judeus, os sumos sacerdotes, aleluia, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor, tomaram deliberação, aleluia, para matar Lázaro e Jesus. E os sacerdotes, você começa a entender que Jesus sabia que estava próximo da sua morte, da sua crucificação. E Judas estava preocupado, meus irmãos, com o dinheiro, preocupado com o valor daquele gueto, daquele nardo puro, em vender. Aleluia. Judas estava tão na carne, sem entender o propósito daquela mulher ungir Jesus. Aleluia. E hoje eu vejo nas casas do Senhor, que se diz casa do Senhor, porque a casa do Senhor somos nós, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que destruiu o templo de Deus, que sois vós, Deus destruirá. Então a única casa que vai ser transformada somos nós. Nós vamos ter um corpo transformado, um corpo espiritual. E todo aquele que tiver o Espírito Santo, esse vai ser salvo. Porque Jesus está voltando e já estamos perto do fim. Se você analisar hoje, você vê igreja nos 4 cantos da cidade, mas nenhuma pregação, doutrina, corpo, alma e espírito, a verdade. Hoje estão abrindo igreja como fosse um comércio. Estão vendendo o nome de Deus. Estão vendendo o nome do Senhor. A Bíblia diz: de graça receber, de graça dar. Quantos Judas estão na casa do Senhor, vendendo a palavra de Deus, pegando esse óleo da mirra, e ali ora e diz que é de Deus, que ali você tem que dar um valor estimado para poder passar aquele óleo da mirra na pessoa, achando que vai ser curado. Satanás está enganando o povo, meus irmãos, assim como enganou Judas. E Judas andava com Jesus lado a lado e foi enganado. Muitas das vezes aí você tem os dons, aí você tem a presença do Espírito Santo, mas Satanás está enganando, porque muitas das vezes eu fui enganado por Satanás. E ali, meus irmãos, os judeus começaram a perseguir Lázaro e Jesus. E Jesus sabia que estava muito perto da sua crucificação, porque tinha um traidor andando com ele, a qual Satanás já estava operando no coração de Judas. E assim ele está operando no coração de muitos, que é corrompido pelo dinheiro. O dinheiro, irmão, é raiz de todos os males. Quantas mortes, quantas guerras, por causa do poder, por causa do dinheiro. Aconteceu uma situação no meu trabalho. O cano de escape do meu carro estourou. E ali eu mandei um rapaz soldar o cano de escape. E ali aquele rapaz começou a soldar e a gente estava muito bem. E já chegando à noite, ele terminou, eu comecei a colocar aquele cano de escape no meu carro. Isso tudo no trabalho, o material tudo da empresa. E aqui eu fazia esse serviço, era R$30. E esse rapaz me cobrou R$150, meu irmão e minha irmã. E aquilo ali, eu me entristeci, ao mesmo tempo veio uma ira dentro de mim. Porque eu já trabalhei com noieiro, já trabalhei com muitos usuários de droga.
E ninguém nunca defraudou eu, ninguém nunca agiu de má fé como esse rapaz que trabalhou comigo agiu. Meus irmãos, confesso para vocês que o irmão Alan quase perde a paciência e a cabeça. Mas eu creio num Deus que ele tem me guardado e tem me desviado da aparência do mal. Eu ali pedi o Pix daquele rapaz e fiz o Pix para ele de R$150, mas eu fiz indignado pela atitude e a falta de consideração dele comigo. E eu digo para os irmãos, servir a Deus não é fácil. Não foi por causa do dinheiro não, que eu disse a ele, se você cobrasse R$1.000, eu lhe pagava. Mas você não está fazendo um papel de homem. Eu disse a ele. Porque ele fez coisa que nem muitos usuários de droga, nem noieiro, como a gente chama, nunca fez comigo. E ali eu comecei a ver caráter e comecei a entender o porquê o mal está sobre a terra. Porque tem muita gente que sorri para a gente, que conversa com a gente, mas são pessoas de coração ruim, que não tem coragem de ajudar o seu próximo. E ali eu paguei ele e fui-me embora. E a minha mulher ficou olhando para mim, ela perguntou, ela sabe quando eu estou estressado. É mais um Judas que se deixa levar por causa das coisas desse mundo, do dinheiro. E ali eu me entristeci, meus irmãos. Mas eu entreguei ele na mão do Senhor. Porque um homem sem Deus, ele faz muita coisa. Mas um homem com Deus, Deus tira toda a maldade do coração e dá a direção. E é isso que eu tenho para dizer, meus irmãos. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Porque as afrontas vêm, a perseguição vem, a luta vem. Mas não desista do caminho do Senhor, porque Satanás ele está com raiva. Ele está furioso porque está chegando a hora de realmente ele ser condenado e de Jesus buscar o povo escolhido. E eu peço muito a Deus que ele me salve, porque essa terra já foi entregue ao maligno e Satanás está cegando o entendimento das pessoas para que não venha entender e compreender a palavra de Deus, os mistérios espirituais. Satanás ele está corrompendo o povo, tirando o povo da presença de Deus. E que Deus abençoe nesse domingo, nessa manhã, que a paz de Deus reine no coração de cada um, em nome de Jesus.